Boa tarde, pessoal. Bom dia ou boa noite, dependendo do horário que vocês estarem assistindo esse vídeo, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre modernismo e a gente vai focar mais na segunda fase agora. Se vocês se lembrarem bem, a aula passada a gente fechou essa primeira fase. Então a gente acabou vendo os principais autores, que eram quem? Oswald de Andrade, Mário de Andrade e o Manuel Bandeira. Tudo bem? E se vocês verem aqui, vocês vão encontrar esse nome aqui, fase da consolidação. Por que fase da consolidação? Isso deve ao fato de que essa segunda fase, ela vem com uma outra perspectiva, um outro intuito da primeira. A primeira tinha o nome da fase da ruptura, porque visava realmente se desvencilhar das fases anteriores, do jeito que as outras fases faziam arte, faziam literatura, consequentemente. Então, estilo, tanto estilo de fazer poesia, fazer prosa, assuntos, temas e jeitos. Ou seja, a gente vai ver uma extrema liberdade formal, então os autores não vão usar nada de rimas, nada de sílabas poéticas iguais, nada de sonetos, tudo vai ser descartado, eles vão fazer uma literatura totalmente diferente no quesito da forma. E no sentido do tema, a gente vai perceber que os temas também são bem diferentes, são bem difusos e eles são extremamente experimentalistas. O que são experimentalistas? Eles usam muitas vanguardas, ou seja, eles tentavam fazer algo diferente. Então, algo como Memórias Sentimentais de João Miramar, que usava o cubismo, eles não vão usar. Eles usavam muito, na verdade. E a gente vai ver que nenhuma outra fase vai fazer algo parecido. A gente tem até, por exemplo... Espera só um pouquinho, pessoal. Ai, nossa, precisava abrir a janela. Mas a gente vai ver, por exemplo, que... A gente vai ter, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é algo diferente, algo que também tem um narrador defunto, que conta as memórias do passado, mas são totalmente diferentes. Totalmente. Por exemplo, Memórias Póstumas é algo mais cronológico, algo que tem começo, meio e fim. Nem parece que é tanto assim o autor defunto. A gente sabe que é, porque o autor fala, que o narrador fala pra gente, e porque ele realmente dá pitaco nas coisas que aconteceram, dá a entender que realmente é algo que aconteceu. Mas é feito numa ordem quase cronológica de tempo. Memórias Sentimentais de João Miramar é algo totalmente diferente, algo que vai e volta, então o fluxo de tempo é muito diferente. Então, às vezes ele tá na infância, vai para adolescência, volta para infância, vai para a fase adulta, volta para adolescência. Então, essa parte do cubismo, de realmente essa quebra de perspectiva em relação temporal, é algo marcante, algo diferente, algo nunca utilizado. A gente também vê, por exemplo, Macunaíma, que é algo que usa surrealismo muito bem. Então a gente vê que essa parte surreal de, por exemplo, Macunaíma tá indo no Amazonas, daí ele vai para São Paulo, daí ele vai para o Rio, daí ele vai para o Nordeste, vai para o Sul, tudo em questão de minutos, horas. É algo extremamente fantástico, mas é algo surreal, muito mais do que fantástico. Então, mesmo que, por exemplo, o romantismo tenha usado um pouquinho de algo fantástico, algo, nossa, que você olha e fala assim, nossa, é inacreditável, isso aí não acontece, é algo totalmente diferente do que Macunaíma propunha. Então, mesmo que já tivessem feito algo parecido, com esse experimentalismo, virou algo totalmente diferente, algo extremamente novo, algo extremamente revolucionário para a época. Então, a gente percebe que a primeira fase era extremamente radical, revolucionária mesmo. Eles foram lá, botaram a cara a tapa e fizeram totalmente diferente. Essa segunda fase vai chegar e falar pra gente assim, pessoal, então, sabe o que a primeira fase fez? Muito legal, muito interessante. A gente vai seguir esses dizeres de literatura brasileira, de qualidade e características próprias. Mas agora, sabe, tipo essas características mais tão radicais assim, a gente vai deixar um pouquinho de lado aqui, a gente quer fazer algo mais pé no chão. Então essa fase da consolidação veio para meio que assentar o modernismo como uma fase. E ela é a fase mais conhecida, a fase mais marcante pra gente. Por quê? Todos os autores que eu vou falar aqui pra vocês já provavelmente ouviram falar deles. No quesito da prosa, a gente vai ver, por exemplo, Jorge Amado, que fez várias novelas. Pra quem curte novela, ele fez várias novelas. Gabriela Cravo Canella é um exemplo. A gente vai ver, por exemplo, Graciliano Ramos, que escreveu Vidas Secas, que é um dos livros mais icônicos, famosos da nossa literatura.
A gente vai ver o Érico Veríssimo, que era um cronista que até pouco tempo atrás escrevia no diário na 0 Hora, se não me engano. Então ele estava fazendo literatura até os tempos de hoje. A gente vai ver na poesia Cecília Meirelles, que querendo ou não é muito conhecida. E é muito legal ver ela sendo conhecida, porque é uma autora extremamente... Nossa, é fantástica. Fantástica mesmo. A literatura dela, a poesia dela é muito bonita. A gente vai ver, por exemplo, Drummond, que todo mundo conhece Drummond. Tipo, ele é uma pessoa extremamente famosa, uma pessoa que fez literatura de um jeito totalmente diferente, uma literatura engajada, uma literatura muitas vezes existencial, muito marcante, muito profunda e muito bonita. Tudo bem? E, para quem gosta de MPB, para quem gosta de música brasileira, a gente vai ter Vinícius de Moraes, que é quem? Ele simplesmente escreveu Garota de Ipanema. Ajudou o Toquinho a escrever várias das músicas que ele fez. Então, o Vinícius de Moraes, além de um grande poeta, muito conhecido pela poesia, também é muito conhecido pela música. Tudo bem? Para quem gosta de MPB, ele é muito influente. Então a gente vê que a segunda fase não está só ligada, por exemplo, à literatura no geral, ligada à música, ligada ao jornalismo. Eles foram extremamente engajados em lutas sociais também. Jorge Amado foi muito famoso. O Graciliano Ramos, se eu não me engano, ele foi preso na Era Vargas. Então a gente vê que, além de autores, eles também foram influentes em outros campos. Isso que é muito legal dessa fase, é isso daí que é tão interessante perceber. E esse é um dos motivos deles serem tão famosos. Além da literatura deles serem extremamente... perfeita. Não tem outro jeito de descrever. Nessa aula aqui a gente vai dividir em duas. Nessa primeira aqui eu vou falar um pouquinho mais de prosa regionalista com vocês. E na segunda eu vou falar mais sobre poesia. Por quê? Muitos autores, muitas características diferentes, muitas obras para analisar. Então não tem tempo para analisar todos em 30 minutos. Então eu vou tentar dar uma pincelada mais por cima agora na prosa. E na próxima aula a gente foca mais em poesia, tudo bem? E só para vocês saberem quem vai prestar FUVEST, Unicamp, essa fase aqui tá recheada de autores. Na FUVEST, por exemplo, a gente vai ter aqui Romanceira na Confidência, que é da Cecília Meirelles. A gente vai ter Claro Enigma, do Drummond. E a gente vai ter Angústia, do Graciliano Ramos. Então, de 9 livros, 3 estão nessa fase para quem vai prestar FUVEST. Só para vocês verem o peso que essa fase tem na literatura brasileira. Tudo bem? Marco inicial, ou seja, aonde começou, tudo bem? Na poesia, começa com Drummond, em 1930, com a publicação de alguma poesia. E no romance regionalista vai começar com o José Américo de Almeida, com a publicação de A Bagaceira. Certo? Tá, o contexto histórico. Vocês vão perceber que nessa fase aqui o contexto histórico, uma coisa vai ligando a outra, que vai ligando a outra, e que querendo ou não, vai dar um enfoque, vai dar um cenário pra gente no sentido da literatura, certo? Eu vou tentar ser breve, máximo 5 minutinhos aqui, né? Mas a quebra da Bolsa de Nova York foi uma das grandes crises econômicas que o mundo viveu. Ela e a crise de 2008 foram os grandes cracks do mundo econômico. Em 1929, essa crise levou vários países a quase falência, várias pessoas à falência realmente, vários latifundiários brasileiros foram reduzidos a nada por causa dessa crise. Quando vocês estudarem isso aqui mais a fundo mesmo em história, vocês vão perceber o impacto que ela teve. Mas, por exemplo, no Brasil, focando mais no Brasil, isso vai afetar extremamente os latifundiários. Por quê? A gente sabe que o Brasil é um país extremamente... a gente vive de exportação de produtos básicos, de produtos voltados para a agricultura. E nessa época, o que realmente mandava no Brasil era o café. Então, os cafeicultores vendiam café, exportavam café para todos os países. Eles tinham muito dinheiro, eles faziam muita riqueza com esse café que eles exportavam. Com essa crise, acabou que os países não compravam. Por quê? Eles não têm dinheiro nem para eles, imagina para ficar comprando café. Então, os latifundiários brasileiros perderam muita força. Por quê? Porque eles perderam muito dinheiro. Então, com a perda de dinheiro, eles perderam muita influência no sentido político. Então, vai levar ao fim da política do café com leite, que era quando o estado de São Paulo e de Minas meio que se revezavam, tudo bem? Os latifundiários botavam alguém lá no poder para meio que gerir assim a vontade que eles tinham, para ajudar eles a alguma regra, alguma lei, alguma coisinha que eles queriam. Esses presidentes meio que ditavam isso para eles.
E como eles conseguiam isso? Porque eles tinham muito dinheiro, eles tinham muita influência no quesito econômico. Tudo bem? Então, com o fim da política do café com leite, vai entrar um novo regime, chamado da Era Vargas. Tudo bem? A Era Vargas, como vocês vão saber, eu não sei se vocês já tiveram, mas caso não tenham ainda, vocês têm que saber o que? Dessa Revolução de 30, que vai ser o governo do Vargas, do Getúlio Vargas. Nesse primeiro governo dele, ele estourou um negócio chamado Estado Novo. O que foi o Estado Novo? Era um governo quase ditatorial, um governo extremamente repressivo, um governo extremamente mão de ferro. Ele geria o Brasil à mão de ferro. O que é isso? Era quase uma ditadura. Então a gente vai perceber que ele realmente encobriu vários grupos, principalmente essa parte mais marxista. Vocês vão ver um negócio chamado Plano Cohen, que serviu de desculpa para prender vários marxistas, várias pessoas mais ligadas a essa parte da esquerda, tudo bem? E é nessa demandada assim que, por exemplo, o Graciliano Ramos vai entrar na roda, ele vai ser preso também. Vários movimentos mais para esse lado da esquerda vão ser meio que deixados de lado numa prisão, tudo bem? Então era um governo extremamente ditatorial, um governo repressivo pra caramba, tudo bem? E essa quebra da bolsa vai influenciar diretamente na Segunda Guerra Mundial, tudo bem? O nazismo vai acabar se erguendo na Europa, na Alemanha, e o fascismo na Itália. A gente sabe que o desencadeado dessa história, né? Eles vão invadir a Polônia, vão invadir a França e vão começar uma guerra, tudo bem? Com isso, no final da guerra, em 45, a gente sabe que os Estados Unidos acabou atacando 2 bombas atômicas no Japão, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. Daí vocês podem estar se perguntando: nossa, Renê, como que isso daqui vai influenciar tão forte nosso cenário? Como que os autores vão se basear nisso? Eu vou deixar essa parte da prosa, da poesia, para explicar na próxima aula. Mas no sentido da prosa. A prosa era focada numa prosa regionalista, ou seja, apresentar regiões do Brasil. Qual vai ser a região mais explorada pelos autores? Vai ser a região Nordeste. Então, Graciliano, a Raquel de Queiroz, o Jorge Amado vão focar no quê? Na região Nordeste. E a região Nordeste, a gente sabe até hoje, ela é uma região extremamente dependente do latifúndio. Naquela época era muito mais. Então, essa quebra no valor econômico do Nordeste vai fazer que muitas fazendas fechem, vai fazer que muitas pessoas que não tinham estudo, não tinham o que fazer, eles eram realmente trabalhadores rurais, percam o emprego, percam de um dia para o outro que eles tinham. E, infelizmente, no Brasil estava acontecendo também uma seca gigantesca. Então o Nordeste estava passando por uma estabilidade econômica muito forte, muito acentuada e ligada a isso. Mas, na verdade, tinha o quê? Essa seca que destruiu todo o solo do Nordeste. Então eles não tinham como plantar direito, eles não tinham o que fazer para sobreviver. Eles não tinham mais dinheiro, não tinha mais essa forma de subsistência que eles tinham. Então gerou uma crise sem precedentes no sentido dos trabalhadores rurais. E vai ser muito focado nisso que, por exemplo, o Graciliano vai trabalhar no livro Vidas Secas, tudo bem? Daí na poesia eu explico essas daqui um pouquinho mais a fundo na próxima vez, tá? Essas 3, na verdade. Aqui, as características da poesia, mas a gente vai focar nas as características do romance, uma literatura engajada, uma literatura que realmente vai tentar mudar, vai tentar mostrar o que estava acontecendo errado e vamos mudar, olha, isso aqui não tá certo, vamos tentar fazer a diferença. Eles são extremamente engajados. O Graciliano na luta política, o Jorge Amado na luta política também, todos eles, querendo ou não, são engajados politicamente. Então é normal que a política deles, a literatura deles, transpareça isso daí também. Tanto no sentido de mostrar uma repressão municipal de grandes latifundiários, isso daqui entra na denúncia da opressão, porque os latifundiários tinham muito poder, então eles muitas vezes influenciavam governos municipais, e eles eram os famosos coroné, né? Que realmente tinham poder. Eles mandavam e desmandavam, faziam o que eles queriam, a hora que eles queriam. Isso vai ser muito mostrado. E também uma opressão, quando chega o Estado Novo, uma opressão do governo em cima dos trabalhadores, das pessoas mais pobres, dentro
do Vidas Secas aparece muito isso. E dentro do Capitães Areia também vai aparecer isso, uma repressão do Estado, mas também uma repressão do sistema latifundiário como um todo, tudo bem? Miséria, problemática social, tipificação social e marginais. A gente vai ver aqui uma coisa chamada literatura dos marginais, que vai ser o quê? Aqui vai ser mostrado pra gente, vai ser focado essa literatura em quem? Essas pessoas que eram mais deixadas de fora, então trabalhadores rurais, pessoas extremamente pobres, vai mostrar a perspectiva deles, o que eles passavam e o que eles faziam para sobreviver. Então vai mostrar toda a miséria, toda a tristeza que eles passavam e tudo que essa problemática social que era envolta a eles, tudo que eles tinham que aguentar, tanto no sentido dos coronéis, quanto no sentido dessa opressão do Estado, certo? Busca da verossimilhança, você não consegue fazer nada com uma crítica social, muitas vezes, sem buscar essa verossimilhança, sem falar sobre a realidade. E aqui, já que eles são modernistas, a verossimilhança tá toda hora batendo na porta. Então, eles vão mostrar, tudo como acontecia, do jeito que acontecia, sem botar nem pôr. Então, verossimilhança demais. Questões ideológicas. A gente sabe que, pelo que eu falei aqui pra vocês, eles eram extremamente engajados politicamente. Então é normal que os textos deles transpareçam pra gente essa parte mais ideológica que eles tinham. Tanto que tem pessoas que falam que Capitães é um livro marxista, como um todo. Por quê? A organização que os capitães tinham, porque nenhum era um líder comum, era um líder mesmo. A gente sabe que o Pedro Bala era o líder, entre aspas. Só que daí, por exemplo, tinha um professor que era o cérebro, então, ele meio que tomava as decisões de uma hora. Na hora que eles iam assaltar alguém, o gato fazia isso, eles repartiam tudo que eles ganhavam entre todos. Lá, a religião de todos eram aceitas. Então, é meio que um modelo, entre aspas, de uma sociedade marxista que o Jorge Amado quis passar, certo? Então as questões ideológicas vão acabar batendo na porta toda vez que a gente lê algum romance regionalista, porque, querendo ou não, são questões que eles lutavam por aquilo. Então, nada mais normal do que eles transparecessem aquilo na literatura. Tanto contra o governo, tanto questões ideológicas voltadas para algum espectro econômico. Certo? Espectro político, na verdade. Na prosa regionalista, a gente vai analisar esses três aqui. Tá? Graciliano Ramos, Jorge Amado e Érico Veríssimo. Vou passar para eles logo, né? Que eles são em enfoque agora. Identidade nacional. A gente sabe que os autores modernistas buscavam uma criação de uma identidade nacional. Só que isso também, eles tinham que mostrar tanto a parte baixa, são os marginalizados, tanto uma parte alta. Então Graciliano Ramos vai tentar focar essa parte da identidade nacional, mostrando realmente o que grande parte da população brasileira vivia, certo? Forte destaque para características pontuais que cercavam o contexto vivido no Nordeste brasileiro. Então, tanto no quesito da seca que estava destruindo o Nordeste, tanto no quesito da repressão do Estado contra os mais pobres que estava acontecendo na época, tanto no quesito dos patrões que exploravam os trabalhadores com um pouco que eles ganhavam. Tudo bem? Prosa firme e crítica. Aqui vai ser uma prosa extremamente engajada, uma prosa extremamente crítica e que realmente vai mostrar os problemas que eles viviam. Tá? Humanização de personagens não humanos. A gente vai perceber que, principalmente no Vidas Secas, os personagens humanos do Graciliano são meio que eles tinham características de animais. Por quê? O Fabiano, assim, a Vitória, o filho mais velho, o filho mais novo, eles não tinham como... Eles não falavam, eles grunhiam. Então era toda hora... mais ou menos assim. Por quê? Porque eles eram quase que como animais, eles não tinham esse contato com a sociedade, eles viviam, cresciam e morriam do lado dos animais, então eles catavam essas características e seguiam elas, porque era o único relacionamento muitas vezes que eles tinham. Tanto que o Fabiano, assim, a Vitória, dentro do livro do Vidas Secas, eles falam, 4 vezes cada um, estourando, assim, tá? Eles não conseguem se comunicar com as pessoas. E a gente vê que a personagem mais humanizada, mais humana do Vidas Secas é quem? A baleia, que é a cachorra, tá? A gente vê que ela que tem sentimentos, ela que tem desejos, ela que quase fala. Então ela é o personagem mais humano, ela quer, ela sente, ela fica triste, ela se magoa.
ela que faz as coisas com sentimentos, porque o Fabiano age por impulso, age por um instinto natural que ele tem muitas vezes. Tanto que a parte mais triste do Vidas Secas, ó, disparado, uma das partes mais tristes de toda a literatura brasileira é a morte da baleia, quando ela morre. Porque no Vidas Secas, todos eles têm... Eu vou contar pra vocês? Vou, faz o tempo. Todos eles têm algum desejo. O do Fabiano é ser uma pessoa importante, entre aspas. É ser alguém que tem poder. Assim, a Vitória tem uma cama. Do filho mais velho é... Qual que é do filho mais velho mesmo? Nossa, me esqueci o desejo do filho mais velho. Mas o do filho mais novo é ser que nem o Fabiano. Então você vê que são desejos meio que supérfluos, sabe? Tipo, não são desejos, nossa, magníficos. O da assim, a Vitória tem uma cama, do Fabiano assim, importante. Então a gente vê que você é muito ligado por desejos, muito ligado por anseios, instintos. E o da baleia qual que é? Ele só queria que meio que... Ela, na verdade, queria que a família fosse feliz. Então, quando ela morre, tipo, ela vai no mundo, tipo, esse mundo pós-vida, assim, dela, é um mundo lotado de preás, que são tipo umas capivaras, assim, ela pode caçar, então ela tá lá feliz. Daí, ela vê toda a família, o filho mais velho, o filho mais novo brincando, o Fabiano dando amor pras crianças que ele nunca dava. Então a gente vê que de todos os personagens, os 5 personagens das Secas, o desejo mais humano, o desejo mais emotivo, sentimental mesmo, era do personagem menos humano, que era a baleia, que era a cachorra. Tudo bem? Nossa, quase chorei aqui. Sorte que eu não consigo contar pra vocês, senão eu choraria. Em um primeiro momento, Graciliano dá voz às relações humanas. Em segundo momento, às paisagens retratadas. A gente vai ver que o Graciliano vai focar muito mais nessa parte das relações. De como as pessoas se relacionam uma com a outra, de qual o intuito de cada uma com a outra. Em segundo plano, ele vai focar, por exemplo, na paisagem do Nordeste, vai apresentar o Nordeste como um todo, tá bom? Pra quem for ler Angústia, essa característica vai ficar muito... vai transparecer muito pra vocês. Porque Angústia é um livro extremamente psicológico, extremamente de relações humanas, certo? Em Vidas Secas, por exemplo, o autor nomina apenas uma personagem, que no caso era o animal de estimação da família. Aqui, olha, nomina é que ele dá... Como posso explicar pra vocês? No Vidas Secas, os personagens são extremamente parecidos com os animais. Então, o nome delas, o jeito delas, todos eles transparecem animais, que muitas vezes, ó, não tem nome, não tem vida, não tem uma consciência própria. E a única personagem que realmente é salientado é quem? É a baleia, tá? Então a gente percebe que a baleia ganha um grande enfoque dentro da Vidas Secas, tá bom? Meio que resumindo, o Graciliano é uma pessoa que tem uma literatura extremamente seca, uma linguagem extremamente seca, muito voltada para relações humanas e como elas acontecem, e muitas vezes voltada para o psicológico dos personagens, tudo bem? Meio que resumindo é isso. Seca em que sentido? As palavras são difíceis, parece que você tá... É difícil ler, é difícil progredir, mas por quê? Porque a realidade é dura, a realidade que aquelas pessoas vivem é dura. Então a literatura tipo, não pode ser algo simples, leve, descontraído pra ter graça. Não, a linguagem dura, a linguagem presa, a linguagem difícil de ir, difícil de prosseguir, reflete muito da vida das pessoas. A vida das pessoas era difícil, elas às vezes não conseguiam se sobressair sobre elas, então iam se arrastando. Com a literatura do Graciliano, muitas vezes se arrasta também. Angústia, grande livro dele que vai cair na FUVEST esse ano. E vai ter um Mac literário sobre ele, certo? Vocês vão adorar o Mac literário, vai por mim. A gente vai soltar mais informações daqui a pouco. Jorge Amado. Deixa eu ver quanto tempo falta. 6 minutos. O Eric Veríssimo vai ficar pra próxima, né? Jorge Amado. Forte, presente de características regionalistas. Nossa, que diferente, né? Prosa regionalista, forte características regionalistas. Salientava as classes mais baixas, dando pouco destaque às elites. Então, é o que a literatura da segunda fase é. Uma literatura marginalizada, uma literatura voltada para as pessoas pobres, pessoas que eram deixadas a Deus dará, muitas vezes. E vai ser o segundo grande enfoque dos marginalizados. O primeiro é o naturalismo. Mas a gente vê que mesmo no naturalismo, as classes mais altas também vão ser um pouco focadas. Mesmo que deixadas de lado muitas vezes, os costumes e o jeito deles também vão ser focados, tudo bem? Retratos de costumes e festejos populares, ou seja, mostrando tipo, toda essa cultura dessas regiões,
que ninguém conhecia, por exemplo, frevo. Pessoal, em 1930 o pessoal não conhecia. Se o pessoal hoje, algumas pessoas nem conhecem tanto assim o frevo, imagina naquela época. Tudo bem? E hoje mesmo, a gente não conhece muita coisa sobre o Nordeste, quanto a gente deveria conhecer. Se hoje é assim, faz um teste. Pensa no Nordeste, pensa em alguma festa cultural, algumas comidas típicas de algumas regiões, de alguns estados, e pensa, quanto você conhece? Se você conhece poucas hoje, que eu sei que você vai conhecer poucas, muitos alunos conhecem poucas, porque muitas pessoas do Sul e do Sudeste conhecem pouco sobre o Nordeste. Imagina naquela época. Então o Jorge Amado vai vir aqui pra falar, tipo, tá vendo a Paraíba? Tem essa festa cultural, tem essa comida aqui diferente, tem, o jeito de viver deles é desse jeito. Então ele vai mostrar muitas vezes essa diferença entre os estados, tudo bem? Ele é um grande noveleiro, viu, pessoal? Então, tipo, se vocês quiserem encontrar alguma coisa dele, tipo, de mais fácil acesso, assim, algo mais contraído, mais mostrando essa questão de festas populares, de costumes típicos da região, vai pra novela deles. Porque a Globo, acho que, por exemplo, tem a Gabriela, Cara do Canela, que é a mais famosa novela dele. Linguagem simples, coloquial e popular. Você vai passar uma visão de pessoas menos favorecidas, que muitas vezes não sabiam nem escrever direito, e você vai fazer uma literatura para as pessoas que quase não sabem ler, você tem que usar uma linguagem simples, uma linguagem que eles realmente vão usar, uma linguagem mais popular. Aliava o lirismo ao documento e dotado de crítica social. Então era algo poético muitas vezes, algo diferente assim. Ele vai ser um autor meio diferenciado assim do Graciliano, que tinha essa literatura arrastada. Ele vai usar uma literatura mais solta, entre aspas, só que sempre com uma crítica social. Então não é uma literatura supérflua. O jeito dele escrever é mais fácil, é mais descontraído, por assim dizer, mas sempre aliado a uma crítica social aqui e ali, viu? E a grande obra deles, Capitães da Areia, que é a nossa disparada, a mais famosa dele, no sentido de literatura. Sem contar as novelas. Certo? 3 minutos. Érico Veríssimo em 3 minutos. Érico Veríssimo. Narrativas urbanas. Ou seja, que vai mudar o cenário. Por quê? No Sul, grande parte era uma parte mais urbana. Então, narrativas voltadas mais para essa parte urbanizada. Aqui, ele não vai mostrar a classe baixa, ele vai mostrar o quê? A classe média. Tudo bem? Ele vai mostrar também a formação do Rio Grande do Sul, como que foi feita, como que foi a luta para ter ela. Vai mostrar revoluções, a Revolução Farroupilha, muitas vezes. Então, vai ser uma análise mais histórica, entre aspas, do Rio Grande do Sul, muitas vezes. Não só uma análise da situação como era, mas uma análise histórica mesmo, de formação. Certo? Análise política, então, ele vai analisar, tipo, todo esse jeito de política que o Rio Grande do Sul tinha, todo o esquema, entre aspas, como que a burguesia local influenciava na política, como que os políticos influenciavam na vida das pessoas e como que lá afetava, tanto no presente quanto no passado. Tudo bem? O uso do alegórico, ele vai usar personagens alegóricos. Vamos lembrar, por exemplo, do humanismo, tá? Que há uso extremamente de personagens alegóricos para transparecer alguma coisa. Por quê? Ele quer criticar, por exemplo, alguma instituição ou algum político da época. Ele ia falar assim, fulano de tal, tá vendo você? Você faz isso, isso e isso. Não, por quê? Ele ia ser preso. Mas ele ia lá e fala assim, tá vendo esse personagem aqui? Totalmente diferente, né? Tipo, o político chama Zé Ramalho, o personagem chama Zé Rodolfo, sei lá, faz. Tá vendo esse Zé Rodolfo aqui? Ele faz isso, isso e isso. Mas, Zé Ramalho, não é nada parecido com você. Só o nome que é parecido assim. E ele é político também, mas, totalmente diferente. Tá? Obras importantes. Caminhos Cruzados, que até no passado caía no Unicamp. É a história de, acho que 3 casais ou 6 pessoas, uma coisa assim. Que era meio que um dia na vida das pessoas que elas iam se cruzando. Não, um dia não. Que eram de uma família rica, uma família pobre, uma família de classe média. Daí, tipo, a história delas iam meio que se cruzando, porque a pessoa da família pobre trampava na família rica, daí eles se apaixonam, o filho da família rica se apaixona pela família pobre, ele dá um rolê gigantesco, daí conta as interações dessa classe alta com essa classe baixa, como que era, dentro do quesito do Rio Grande do Sul, tá? E O Tempo e o Vento, que é
acho que o livro mais famoso dele, no geral. Porque conta sobre a formação do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, tudo bem? Conta as evoluções, conta como era pré-portugueses, depois como foi com portugueses, até chegar nesse estado que a gente conhece como Rio Grande do Sul. As guerras que eles passaram, as evoluções que eles tiveram, a história de grandes pessoas que passaram pelo Rio Grande do Sul, Anitta Garibaldi, a história da Anitta Garibaldi também, influência Entra no Tempo e o Vento, tudo bem? Então, pessoal, acabou a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Essa fase é muito importante, principalmente para quem vai prestar os vestibulares paulistas. Só que não se enganem, a segunda fase é muito conhecida. Muito provavelmente vai cair alguma coisa, uma Unesp da vida, no Enem talvez também caia, eu não sei, porque ano passado não caiu nada, e eu fiquei extremamente chateado, porque sempre caiu, e ano passado não caiu, olha que coisa, né? Mas na Unesp sempre, vai e vem, sempre vai acabar caindo segunda fase, essa parte dos autores, sempre vai acabar caindo primeira fase. E semana que vem a gente vai estudar sobre a poesia, ou daqui 2 semanas, eu não sei direito. Os slides não estão completos, ainda tem que terminar de terminar sobre o Drummond. Então, pessoal, caso vocês queiram ir estudando por conta própria, não estudem Drummond. Por quê? Aqui só tem um apanhado geral do Drummond. A aula que vem vai ter as 3 fases, 3 ou 2, não me lembro. Acho que são 3. Tá bom? Então, se quiser ir estudando por conta própria, não faça um resumo sobre Drummond. Não está completo. Semana que vem vai ter um material completo para vocês. Eu vou postar esse material, mas não está completo. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem, viu? Ou daqui 2 semanas, eu não sei direito.